Seminário Interdisciplinar 10 Planejamento e Orçamento de uma Edificação Popular. Acadêmico Lucas Robles Pinto. Professora regente Ludmila Nedina Lobato Oliveira Silva e professor mediador Fernando Ferreira. Esse trabalho tem como objetivo principal analisar a importância do planejamento e da gestão de materiais e do orçamento numa construção de habitações populares, visando garantir moradias dignas, seguras e acessíveis. A metodologia adotada constituiu uma pesquisa bibliográfica baseada em legislações, normas técnicas e estudos especializados na área de construção civil, destacando-se o sucesso de uma obra popular que ela depende de um planejamento técnico integrado, com controle rigoroso de materiais e adoção de métodos construtivos eficientes, como o uso de alvenaria estrutural e plantas padronizadas. As palavras-chave são IAP, cronograma e orçamento. A habitação é um dos pilares fundamentais para garantir a dignidade humana e a qualidade de vida. E no Brasil existe um déficit habitacional que afeta milhões de famílias, especialmente as de baixa renda, enfrentando dificuldades para acessar essas moradias de forma segura, salubres e regularizadas legalmente, Nesse contexto surgem indicações populares como uma alternativa viável para subir toda essa demanda, sendo as construções mais econômicas e planejadas para atender essas necessidades básicas. No entanto, a construção da edificação popular vai muito além da simples execução de uma obra de baixo custo. Ela envolve um planejamento rigoroso, gestão eficiente de materiais e um controle orçamentário e a adoção de soluções e técnicas que garantam a durabilidade e a funcionalidade dessa edificação. A ausência dessas práticas pode levar a desperdícios e um aumento de custos, principalmente com a entrega de moradias de baixa qualidade. Diante disso, surge a seguinte pergunta da pesquisa: como o planejamento, a gestão de materiais e o controle orçamentário impactam a qualidade e a viabilidade das edificações populares no Brasil? Essa pergunta nos conduz a uma análise das etapas essenciais que compõem o processo de construção dessas moradias para entender os desafios e as melhores práticas para garantir resultados eficazes. A eficiência de uma obra está diretamente ligada à forma como os materiais são planejados, adquiridos, identificados e controlados dentro de um canteiro de obras. Esse processo, que vai muito além da simples compra de insumos, exige também uma gestão cuidadosa desde a etapa do projeto até a fase final de construção. De acordo com o CIENG 2022, boa parte dos atrasos, retrabalhos e desperdício das obras pode ser evitada com um planejamento eficaz e um controle rigoroso dos materiais e insumos. CIENG aborda a necessidade de definir com clareza o que deve ser ou não mantido em estoque. Apesar de representar um investimento antecipado, o armazenamento de alguns materiais pode ser vantajoso, especialmente em situações em que há um risco de desabastecimento, aumento de preços ou atrasos de entrega. No entanto, para que essa prática funcione, é indispensável garantir as condições mais adequadas de armazenagem e organização, evitando perdas por umidade, quebra ou má conservação. A presença de um almoxarife, um profissional responsável por controlar a entrada, saída e estocagem de todos esses materiais e insumos é uma das formas mais seguras de manter o controle e a rastreabilidade desses insumos. É justamente diante dessa necessidade de coordenação que surge o setor de planejamento técnico, essencial para dar a estrutura e toda a complexidade envolvida em um projeto de construção. Nas construtoras, especialmente, esse setor tem uma função estratégica, já que conecta com quase todos os outros departamentos da empresa. E aí, para entender como que essa integração acontece na prática, eu vou apresentar a seguir como o planejamento técnico se relaciona com esses outros setores. Construir uma edificação exige um planejamento para a redução dos custos sem comprometer a qualidade. A escolha dos materiais mais econômicos e duráveis, além de uma mão de obra qualificada com preço justo, faz toda essa diferença. Técnicas construtivas que aceleram a execução, como alvenaria estrutural ou blocos pré-moldados, também contribuem para a redução dos prazos e evitar os desperdícios. O tamanho da casa deve atender às necessidades da família, garantindo conforto e funcionalidade. Projetos padronizados são vantajosos porque eles facilitam a obra e reduzem as perdas e aceleram
aprovação legal. Além disso, o custo por metro quadrado varia conforme os materiais, a região e a mão de obra disponível. Além disso, a localização também impacta diretamente no orçamento e na qualidade de vida, exigindo equilíbrio entre preço do terreno e acesso à infraestrutura. Etapas e orçamento na construção de habitações populares. O orçamento de uma obra é uma etapa essencial para garantir o controle dos custos durante toda a construção. Quando feito de forma correta, ele ajuda a evitar os problemas como a falta de dinheiro para concluir o projeto ou os próprios atrasos nos prazos acordados. O processo envolve calcular todos os gastos diretos e indiretos, como materiais, mão de obra e as despesas administrativas, impostos e o lucro, e a partir de um levantamento detalhado dos serviços necessários. A precisão nesse planejamento é fundamental para assegurar que o projeto seja viável e que os custos fiquem dentro do esperado. O valor por metro quadrado de uma casa popular é calculado com base no CUB, custo unitário básico, que funciona como uma referência para estimar o custo da construção. No entanto, esse valor considera apenas os elementos básicos da obra e não representa o custo total, já que não inclui os custos como fundações especiais, infraestrutura mais complexa, o acabamento personalizado. E aí, segundo a norma BNT, NBR 12721 de 2006, esse custo depende da categoria da obra, do padrão e do acabamento da região onde será realizada a construção. E 9. Orçamentos 2025. Modelos como a residência unifamiliar padrão baixo, R1B, têm acabamento simples e metragem reduzida, enquanto a residência unifamiliar popular, RP1Q, é ainda mais compacta com uso eficiente de espaço, materiais mais acessíveis e foco em baixo custo, que é ideal para os programas habitacionais, conforme descrito em 9 Orçamentos 2025. Metodologia. A metodologia adotada nesse trabalho baseia-se na combinação entre pesquisa bibliográfica, análise normativa e aplicação prática por meio do desenvolvimento dos projetos arquitetônico, elétrico e hidrossanitário de uma residência unifamiliar de 2 pavimentos entre 60 metros quadrados e 150 metros quadrados. Cada uma dessas etapas metodológicas foram estruturadas de forma sequencial, permitindo que os resultados fossem construídos a partir de decisões técnicas fundamentadas e alinhadas às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico ele foi apresentado com o objetivo de construção de uma residência unifamiliar de 2 pavimentos. E o meu projeto ele tem 133,78 metros quadrados, conforme descrito no carimbo do projeto, que já havia sido apresentado no semestre anterior, no seminário interdisciplinar 9. Tá? Então, eu acabei aproveitando o projeto nesse semestre também. Logo na entrada tem um jardim, uma garagem para 2 veículos, né? E aí internamente tem uma sala de TV, uma sala de jantar integrada com cozinha estilo americana, lavabo, lavanderia, espaço gourmet com churrasqueira e uma área externa no fundo, né, com deck e piscina com hidromassagem. A escada está posicionada de forma central, favorecendo a circulação vertical, sem comprometer os espaços sociais. No pavimento superior, nós temos a área íntima da residência, composta por 2 dormitórios, um banheiro e uma suíte master com sacada. Os ambientes são bem distribuídos, prezando pela iluminação e iluminação natural, né, com o uso de janelas amplas. E a cobertura apresenta telhado embutido e a área técnica são previstas os sistemas de ventilação e a instalação de caixa d'água. Então aqui nós temos o projeto arquitetônico, né, conforme eu descrevi agora há pouco, todos os projetos associados. Aqui nós tínhamos a planta na imagem anterior e agora nós temos os cortes laterais e frontais da edificação. E aí um detalhe ainda da hidromassagem. Aqui nós temos o projeto arquitetônico, ainda a planta de alicerce, a fachada e o carimbo com as metragens da edificação, totalizando 133 metros
quadrados, tá? Bem aqui, ó. EAP, Estrutura Analítica de Projeto. A EAP busca organizar todo o escopo do projeto em pacotes de trabalho. Nesse estudo, a EAP foi elaborada considerando todas as etapas necessárias para a concepção da residência unifamiliar. Essa estruturação facilitou o planejamento das atividades e a identificação da sequência lógica do trabalho, garantindo que cada parte fosse executada de maneira ordenada e compatível com as demais disciplinas. Então aqui tem um exemplo desse projeto, em que nós temos aqui 6 principais etapas, né? Gerenciamento dos marcos e as premissas do cliente, então todo o planejamento inicial para gerir esse projeto, os marcos e os eventos de pagamento com o meu cliente. No item 2, nós temos as engenharias civil e elétrica, com a aprovação do cliente, né? Então, todos os projetos da engenharia civil, da engenharia elétrica. Depois, no item 3, temos todas as aquisições principais e os fornecimentos, seja eles em serviços, como contratação da topografia, mão de obra, e também de todos os materiais básicos, ferragens, formas, esquadrias, revestimentos, tintas, os materiais hidráulicos, tubulações, caixas, materiais de urbanização, e aí iniciando as obras civis, como item 4, então todos os itens aqui do primeiro andar, do segundo andar, os acabamentos, e a parte de montagem elétrica, que diz a obra, né? Então, os quadros elétricos, a infraestrutura elétrica, as conectorizações, os testes. E aí o item 5, basicamente um comissionamento, tanto um teste nosso interno, né, como empreiteiro, como executor do projeto, quanto uma vistoria com o cliente para que ele dê o aceite nessa edificação, né? E aí a finalização com o encerramento técnico, toda a entrega do as-built, dos projetos, um relatório fotográfico, né? E todo um termo de recebimento definitivo pelo cliente. Então aqui estão todos os 6 itens, né, de um gerenciamento de projeto associado com essa entrega da edificação, garantindo toda a execução do empreendimento. Cronograma executivo, no formato Gantt. O cronograma é uma ferramenta essencial para o controle e monitoramento dos prazos do projeto. Neste caso, o cronograma foi elaborado através da ferramenta MS Project, a partir dos pacotes de trabalho definidos na EAP, apresentados agora há pouco, contemplando desde a pesquisa inicial até a finalização dos projetos complementares. Cada uma das etapas recebeu um período estimado de execução de acordo com a sua complexidade, interdependências entre cada uma das atividades e a necessidade de revisões, por exemplo, de projetos. Então aqui nós temos uma imagem do cronograma em formato Gantt, com todas as atividades explodidas daquela IAP. Então nós temos aqui nessa coluna de duração as durações estimadas para execução da atividade. Então, estimando começar a partir do próximo ano, em 5 de janeiro de 2026. E aí aqui nós temos as colunas de predecessoras e sucessoras, com as devidas amarrações, né? Logicamente que os marcos principais não têm sucessoras, por ser marco, e a primeira atividade não tem uma predecessora, e nem a última atividade tem sucessora, mas todas as demais devem ter suas relações para que eles tenham uma sequência lógica de execução, né? E aí, neste caso, nós podemos observar que é um projeto que conclui ali a entrega em um ano, né, até o dia 31 de dezembro de 2026, e depois tem uma entrega final de documentação com até um mês ali de prazo para essa entrega. Orçamento da obra. O orçamento é fundamental para levantar todos os custos com materiais, mão de obra e administrativos a fim de calcular a margem desejada e obter um lucro final. Neste projeto, ele foi elaborado com base nas listas de materiais geradas no projeto elétrico, hidrossanitário, bem como nos elementos definidos do projeto arquitetônico. Cada item foi quantificado conforme a sua utilização prevista na obra e classificado de acordo com a sua função, como instalações elétricas, instalações de água fria e quente, tubulações de esgoto, esquadrias, revestimentos e os demais componentes. Então aqui nós temos toda a lista de materiais
das obras civis, né? Então, cimento, tijolo, janelas, para cada etapa do processo. Então, tendo ali tanto a quantidade unitária, o preço unitário orçado e o preço total com as devidas quantidades, né? Aqui nós temos todos os materiais elétricos, disjuntores, quadros, fios, luminárias, então tudo que estava previsto, também totalizando um valor só para a parte elétrica. Instalações hidráulicas, tanto para água fria quanto para água quente e esgoto, totalizando também tudo referente ao hidrossanitário. E aí com isso nós temos aqui um resumo da parte de mão de obra, na imagem à esquerda. Então todo o trabalho necessário para a realização desse empreendimento. E à direita a gente tem um resumo de cada um dos itens que eu comentei agora, né? Então desde a estrutura, alvenaria, laje, então os aparelhos hidráulicos, pintura, elétricas e inclusive a mão de obra. Então nós totalizamos aqui um valor de R$321 mil para tanto materiais quanto mão de obra, e aí aplicamos um BDI de 25%, que são os custos administrativos, né, e não associados ao empreendimento, no valor de R$80 mil. Então, com isso, o preço total, custo total é de R$402.390,75,75, né? Orçamento da obra. O BDI, que é o que eu expliquei agora há pouco, benefício de despesas indiretas, é um índice percentual aplicado sobre o custo direto de uma obra, que permite agregar ao orçamento os gastos que não estão diretamente vinculados à execução física, mas são fundamentais para a gestão financeira e para a estratégia comercial. Então, entre esses gastos estão despesas administrativas, seguros, garantias, tributos e a margem de lucro desejada. Então, a importância do BDI reside na sua capacidade de transformar o custo direto em um valor de venda viável, ou seja, em precificar a obra de modo que todos os encargos sejam considerados, evitando perdas ou subestimações, conforme Ciente 2025. Além disso, conforme a TOTS 2022, o BDI contribui para o orçamento mais transparente e realista, ao permitir que gestores compreendam não apenas o quanto se gasta, mas também quanto é preciso cobrar pela obra. A incorporação do BDI no orçamento é estratégica, pois garante que o valor final da obra contemplará não apenas os custos tangíveis, mas também aqueles menos visíveis, oferecendo uma margem de previsão de riscos e sustentabilidade financeira, CIENG 2025. Contribui também para a comunicação com clientes, uma vez que permite explicar de forma clara os itens que compõem o preço, tornando o orçamento mais pedagógico e justificável, conforme TOTS 2022. Além disso, a correta definição do BDI evita dois riscos principais: subdimensioná-lo, podendo comprometer a rentabilidade da construtora, ou superdimensioná-lo, podendo tornar a proposta pouco competitiva no mercado. Segundo a TOTS, a tecnologia pode desempenhar um papel fundamental na gestão desse BDI. Sistema de Gestão Integrado, um ERP, permite automatizar o cálculo do índice, monitorar os componentes em tempo real e reduzir os erros decorrentes de planilhas manuais. Isso tende a aumentar a precisão orçamentária e dar mais controle ao gestor da obra. Resultados e discussões. A execução prática desses projetos arquitetônico, elétrico e sanitário permitiu confirmar na prática a relevância dos princípios apresentados na fundamentação teórica, especialmente no que diz respeito à importância do planejamento, da assistência técnica, da organização de materiais. A elaboração do projeto arquitetônico dessa residência evidenciou a necessidade de compatibilização entre as diferentes disciplinas, reforçando a orientação da Lei 11.888 de 2008, destacada por Santana, 2020, sobre o papel essencial do profissional técnico na garantia de moradias seguras e funcionais. Além disso, a compreensão do conceito de habitação popular, conforme estabelecido pela Receita Federal do Brasil, 2021, orientou as escolhas projetuais e adequação da edificação às características esperadas para construções de interesse social. A gestão de materiais, conforme discutido por Ciente, 2022,
mostrou-se fundamental para estruturar o fluxo de insumos e reduzir desperdícios, evidenciando que a teoria sobre a organização, sobre a logística, se confirma integralmente quando aplicada ao contexto real do projeto. No processo de elaboração da IAP, do cronograma executivo e do orçamento, verificou-se uma correspondência direta entre as práticas aplicadas e os conceitos apresentados pelos autores. A estruturação da IAP facilitou o planejamento das etapas e a distribuição das responsabilidades, permitindo o correto desenvolvimento dos projetos e dos processos construtivos. O orçamento elaborado com base nas orientações de Escola de Engenharia 2023 e nos parâmetros de custos apresentados pela Inove Orçamentos de 2025, demonstrou que a precisão no levantamento de materiais e serviços é indispensável para prever os custos de forma adequada. A aplicação do CUB e a diferenciação entre as categorias de habitação popular reforçam a importância de considerar normas como a BNT, NBR 12721 de 2006, no cálculo do custo por metro quadrado. Por fim, a inclusão do BDI, conforme Cienge e a TOTUS, confirmou que a obra só se torna financeiramente viável quando custos indiretos, tributos e margem de lucro são devidamente incorporados. Os resultados indicam que a teoria e prática se complementam para garantir um planejamento eficaz e uma construção economicamente sustentável. A realização desse trabalho permitiu compreender de forma ampla e integrada a importância do planejamento, da gestão de materiais e do controle orçamentário na construção de edificações populares, a partir da análise teórica e da aplicação prática dos projetos arquitetônico, elétrico e hidrossanitário. Constatou-se que a qualidade final da obra está diretamente relacionada à capacidade de organizar os processos, prever os custos e tomar decisões técnicas baseadas em normas, legislações e referências confiáveis. O desenvolvimento da IAP, do cronograma executivo e do orçamento consolidou a percepção de que nenhuma obra se sustenta apenas na execução física. A estruturação adequada das etapas, o levantamento criterioso dos materiais, o estudo do custo unitário básico, o CUB, e a aplicação correta do BDI mostram-se fundamentais para alcançar previsibilidade financeira e eficiência técnica. As referências consultadas como Escola de Engenharia, Inove Orçamentos, Cienge e TOTUS contribuíram para reforçar que o gerenciamento de recursos e a organização dos processos são pilares indispensáveis para evitar desperdícios, atrasos e incompatibilidade entre os sistemas projetados. Dessa forma, conclui-se que a viabilidade de uma edificação popular não depende apenas de soluções construtivas econômicas, mas principalmente de planejamento estratégico, gestão eficiente e decisões embasadas tecnicamente. A integração entre a teoria e a prática demonstra que uma obra bem-sucedida é resultado de processos organizados, de profissionais qualificados e escolhas conscientes em todas as etapas do processo. O estudo evidenciou ainda que iniciativas governamentais e ferramentas de gestão desempenham um papel crucial para ampliar o acesso à moradia digna, contribuindo para a redução do déficit habitacional e melhora da qualidade de vida das famílias atendidas. Por fim, aqui estão as referências do trabalho: Escola de Engenharia, Goldman, Inove Orçamentos, Pereira, Caio, Cienge e TOTUS. Muito obrigado